Oi pessoal, tudo bem? A dica de hoje é sobre filmes, tá? É uma crítica, está sendo feita pelo meu filho Daniel Simões. Ele tem um podcast que chama Desperte com X e ele gentilmente está cedendo todas as suas críticas e as suas análises aqui para o canal Dica JT. Hoje ele vai analisar o filme O Convite. Vamos falar de um filme chamado O Convite, um filme de 2015 que foi dirigido por Karen Kusama. O orçamento desse filme é mais ou menos de 300 mil dólares, mas ele teve uma receita de 1 milhão, ou seja, um alto lucro até, e um orçamento baixo também. Esse filme é classificado como suspense, terror ou drama, mas na sua maioria o que predomina é o suspense. No Rotten Tomatoes, que é um site de avaliação crítica, ele está com uma nota de 89% pela crítica e uma nota de 69% pela audiência. Ou seja, relativamente alto. Então agora vamos falar um pouco sobre o filme. Alerta de spoiler. O filme começa em uma cena de um carro onde é apresentado para nós o protagonista e a sua parceira no momento, que é a Kira, a parceira, e o protagonista é o Will. O Will, que está à direita dessa foto, você vai ver que os dois estão assustados que eles vão acabar atropelando um coiote. Mas antes dessa cena de atropelamento, a gente já descobre o que é o convite. O convite é para um jantar. Aonde? É um jantar na casa da ex do Will. Então, nessa cena inicial que acontece dentro do carro, o Will e a Kira, eles vão acabar atropelando um coiote. E isto vai se tornar um paradoxo no final do filme. Mas nós vamos falar isso um pouquinho depois, quando a gente estiver perto do final, na verdade. Tá. Desde esse princípio, a gente já vai dar destaque à iluminação e à sonoplastia do filme. Ou seja, o filme, ele consegue, mesmo em momentos leves, aparentemente leves, o filme cria uma tensão muitas vezes com a sonoplastia. E esse vai ser um dos casos onde acontece a batida no carro. A iluminação do filme, vocês podem ver que ali estava escuro, é uma iluminação que ela se adequa bem à fotografia, à necessidade do enredo, ao mesmo tempo que ela se parece muito natural. Então, tipo, você vai ter noção daquele ambiente ser plausível. Então, traz o quê? Uma verossimilhança ao filme inteiro. Então, isso é muito presente no filme. Vamos focar agora na batida do carro. Ele vai bater num coiote. E o coiote vai sofrer, obviamente. Nesse momento, o protagonista vai acabar por sacrificar o coiote. E aí vem a questão. Esse ato de sacrificar o coiote foi um ato de piedade ou de crueldade? O protagonista, a gente pode confiar nele? Quem é o protagonista? Essa pergunta de quem é o protagonista e o quanto você vai confiar nele é o que vai fazer o plot twist do filme. Ou seja, não vai ser o enredo em si que vai ter um plot twist, mas o momento de interação que você está com o protagonista que vai causar o plot twist mais pro final do filme. Agora vamos falar um pouco do elenco do filme. Vocês podem ver, não existe muitas pessoas nesse filme. O elenco não passa de 20 pessoas. Acho que é menos de 20 pessoas o elenco. Os principais é o Will, que não tá aparecendo nessa foto, mas a gente viu antes do carro. E aqui a gente tem ele aqui também, ó. O Will, que é o protagonista. E o filme inteiro vai tratar o nosso ponto de vista com o ponto de vista do Will. Ou seja, a gente vai estar vendo as coisas que o Will tá vendo, o que é muito interessante. Além disso, um personagem que não vai aparecer muito, mas que vai ser muito importante, é o filho da Will e da Eden, que é o Ty. O cenário. Agora vamos falar do cenário do filme. O filme quase que inteiro passa nessa casa aqui. Essa casa que é a casa da Eden. Então, a única parte que, na verdade, que não passa nessa casa é a parte do carro. O resto todo é na casa. Como o filme utiliza um cenário apenas, ele precisa ser muito inteligente na movimentação das câmeras e no jeito que ele vai te apresentar um local. Porque senão ele literalmente mostraria tudo e você ficaria cansado de ver aquilo. Então, mesmo que ele utilize muitas vezes a sala de estar, você vai estar sempre vendo ela de ângulos diferentes.
principalmente pela movimentação do Will. O Will, desde que ele entra nesse lugar, ele já tá meio desconfiado. Então você vai ver que ele tá nervoso. Você não entende no princípio por quê, mas depois você vai desenvolvendo essa percepção. Então, voltando ao cenário e à movimentação de câmera, você vai ver que conforme o Will vai explorando o lugar, vai abrindo outras portas para nós podermos ver. Então ele entra numa escada, a câmera vira para a escada. Ele tá numa parte da sala que dá pra ver o corredor. Então a gente percebe que tem um corredor. Então é o Will que faz o avanço espacial pra gente, literalmente. E mais uma vez dá pra destacar bastante que esse cenário vai ser o que dá o ápice da utilização da iluminação desse filme. A iluminação é programada para deixar a casa de um modo muito natural. Então a casa inteira, tipo, você não vai sentir que a casa é fake. Você não vai sentir que é um ambiente cinematográfico. Você vai sentir que é realmente uma casa. Agora vamos voltar pro enredo. O enredo, ele vai tratar, em boa parte do filme, sobre o trauma. O trauma que causou a separação do Will e da Eden. Que trauma foi esse? O trauma foi a morte do filho deles. O Tai. Não sei muito bem como fala esse nome. Mas vamos lá. Ele morreu. E você vai descobrir isso de um jeito muito legal. Desde o momento que o Will põe o pé na casa, você vai sentir flashbacks. Só que os flashbacks eles não acontecem tipo, uou, tô vendo, tá, ele olha pra lá e vê um negócio. Não, os flashbacks têm uma progressão. Ou seja, você vai perceber que no começo os flashbacks são apenas sonoros. Ou seja, o Will ouve o filho dele gritando alguma cena que aconteceu em um ambiente. E aí, aos poucos, os flashbacks vão se tornando mais visuais até que eles começam a mesclar entre a realidade até ele se tornar a realidade. Ou seja, então, quando o Will chega, ele olha para os lugares e ouve. Depois, ele vai olhar para o lugar e ver uma cena rápida. Depois, ele vai estar em uma cena e essa cena, os barulhos dessa cena vão se tornar os sons de outra cena. Ou seja, uma mescla entre o presente e o passado, fazendo ele lembrar até se tornar o ambiente. E por fim, o flashback se torna geral. Então ele chega num lugar e aquele lugar se torna o passado. Então ele vê aquele lugar como passado, que é justamente o que acontece nessa cena que ele deita com o filho dele. Ou seja, o filme inteiro então vai tratar desse trauma. Mas existem outros traumas que são apresentados, como o Pruitt ter matado a mulher dele, o David também passou por um trauma. E a Sadie aparentemente também. Por quê? Esses três, incluindo a Eden, participaram de um culto. E eles falam isso ali pros amigos numa cena meio tensa até para todo mundo. Porque eles mostram um culto onde até acontece uma morte. Onde a pessoa morre porque ela quer. Então as pessoas ficam meio com medo ali. Então, o que esse filme vai se tratar? Ele vai se tratar das várias faces de um mesmo trauma. Ou seja, para superar um trauma, as pessoas podem tentar esquecer, elas podem viver com aquilo, mas, principalmente, a palavra-chave desse filme é o quão egoísta você é para superar o seu trauma. E é isso que vai levar ao fim do filme e a justificativa do porquê cada coisa aconteceu nesse filme. Ou seja, o trauma pode levar as pessoas à loucura. Então, quando você vê essa cena de um culto, aí aquelas outras personagens, o Pruitt e a Sadie, são te apresentados, você sabe que esse filme vai ter alguma coisa a ver com... Vai ter um terror no momento que esses daí tentarem matar alguém. Você já imagina isso. Mas o que é mais fundamental nesse filme é o trauma que é visto pela visão do Will. Ou seja, ser apresentado nesse trauma pela visão do Will. Então... Mas você não sabe, mas em nenhum momento você desenvolve exatamente quem é o Will. Como é o Will depois do trauma. O Will é uma pessoa normal. Ele é chamado pela Ida de autodestrutivo. Ou seja, como é que você pode ter certeza de que o Will não está gerando aquela tensão que não existe? Então, em momentos como o David trancando a porta e o Will falar para ele não trancar, você fala, esse David é perigoso. Mas depois, o David destranca, fica tudo de boa. E então, o suspense, ele é
demorado, entendeu? O filme demora pra te apresentar o enredo dele, a história por trás. Mas ele mantém o suspense justamente por pelo ambiente não apresentar nada que corrobore com a visão do Will. Ou seja, o Will tem essa desconfiança, mas não, tipo, sempre que ele apresenta desconfiança, nada corrobora para a desconfiança dele. Ninguém apoia ele, não tem nada, não tem um apoio. Então você começa a imaginar que a loucura pode estar na próprio Will, que não superou o trauma. E é dessa forma que o enredo consegue manter o suspense por tanto tempo. Além de ser classificado como um suspense, esse filme é um filme de terror. Mas ele não acontece terror. Como eu disse, o suspense demora bastante. E ele é carregado pela sonoplastia e pela dúvida que você tem sobre o protagonista. Mas nos últimos minutos, logo depois que você já ignorou os sinais, você já não está achando que aquilo é algo anormal. Você já se aliviou. Por quê? Porque em um momento do filme, o Will acaba desabafando. Ele acaba ficando muito bravo no momento que ele descobre que um dos amigos que era pra estar lá desapareceu. Então ele vai lá e grita com todo mundo e fala: cadê o Choi? Que é o amigo que desapareceu. O namorado do Choi começa a achar estranho também. E o Choi simplesmente aparece. Então o Choi só tinha ido trabalhar. Então não foram a Eden ou o David que fez alguma coisa com o Choi. E isso vai desvalorizando a visão do Will. Então você, como telespectador, vai sentindo que aquele filme não vai ter um terror. Entendeu? Porque ele tá carregando suspense. E é interessante a história por trás. A história do filho e o Will explorando, tentando descobrir algo de errado. Isso é interessante. Então, chega um momento, logo depois dessa cena, todo mundo fica julgando o Will, né? Porque o Will fez um maior drama à toa. E aí, ele acaba indo, ele sai do jantar e vai até uma sala onde ele encontra um notebook que tem ordem desse doutor Joseph, que diz que ele já está preparado e que vai ser difícil para os outros fazerem. Então, aparentemente, eles estão fazendo alguma coisa. Quem seriam os outros? Seria a Eden, o David, o Pruitt e a Sage, que são os que faziam parte do culto. Ou seja, esse filme, de repente, se torna um verdadeiro terror nos últimos minutos. Então, parece que já tá tudo calmo, não tem nada de errado. Só esse filme aí que você viu, esse vídeo do Joseph falando que vai ser difícil fazer alguma coisa. E aí que eles servem um vinho caríssimo, um vinho de 8 milhões pra todo mundo. Todo mundo ia beber. A cena mó calma, a sonoplastia calma. Do nada o negócio fica tenso. Em uma cena rápida, que parece uma confusão, mas é apresentada de modo tão inteligente que você consegue captar tudo rápido, entender tudo, você descobre que o protagonista estava certo. O objetivo daquelas pessoas era matar. E eles iriam matar com o vinho. Então o protagonista quebra os vinhos tudo antes. E sem querer ele acaba derrubando a Sage, fazendo ela machucar. Então você pensa, nossa, o protagonista estava errado. Ele matou a Sage sem querer. Mas aí não. A outra que bebeu o vinho começa a morrer. Então o protagonista estava certo. E é nessa confusão que começa sangue, terror, violência e uma perseguição muito bem desenvolvida. O ambiente é pequeno, mas ele foi apresentado para você de um modo que você conheceu a casa, entendeu? Se você sabe os lugares da casa. Apesar dela ser pequena, ela parece grande, porque o filme, em cada parte, ele vai te mostrando um lugar diferente. Então o cenário que era para ser um cenário simples, se torna um cenário complexo, inteligente. Aí eu não vou dar muito spoiler dessa perseguição e falar que o Will e a Kira acabaram vivendo. E mais um que vai ter na imagem aqui que eu vou mostrar pra vocês. Aqui a gente tem o Will e a Kira e um outro personagem que acabou sobrevivendo desse massacre que aconteceu. Ou seja, eles tiveram que matar o David, a Eden, a Sage e até o Pruitt para poder sobreviver. Agora, logo depois dessa cena, vai haver uma finalização do filme. Finalização genial. Talvez um segundo plot twist. Qual foi o primeiro plot twist? O primeiro plot twist, como eu disse no começo, foi a ideia que você tinha do protagonista, entendeu? Você começa a desconfiar dele e ele estava certo, entendeu? Esse é o plot twist. Que se você assistir o filme, você vai sentir essa mudança. Logo depois dessa cena,
é que a gente vai ver o paradoxo. O filme, o Will, ele vai colocar a Eden pra morrer no lugar onde o filho dele morreu, por pedido dela. Então aí já gera um paradoxo, né? Porque ele poderia simplesmente estar morrendo de raiva dela e matar ela ali. Mas ele cumpre o último pedido dela. Do mesmo jeito que ele fez com o Coyote, que ele deu umas... Ele acabou com a vida dele meio que por piedade, entendeu? Então, o Will, ele sai... Em um momento anterior do filme, o David havia acendido uma lamparina vermelha. E aí o Will vai até essa lamparina, e já é o ambiente externo da casa, e ele olha a região a região de Hollywood, né? E ele vê que várias casas estão com essa lamparina vermelha acesa. Ou seja, houve esse mesmo massacre desse culto, aparentemente, foi combinado de fazer um massacre intenso, um assassinato de várias pessoas naquela região. E aí que o filme vem com uma jogada, uma crítica social. Que em um momento do filme, o Will chega desconfiado para um dos amigos dele e fala que tá achando aquela situação estranha. E o amigo fala, não, fica tranquilo, aqui é Los Angeles. Então isso acaba sendo uma crítica até geopolítica, porque muitas vezes os americanos se acham superiores a outras nações e mais seguros. Mas um massacre como esse pode acontecer em qualquer lugar, entendeu? A loucura pode atingir qualquer pessoa. E é essa crítica social, acho que prevalece no filme. Que depois mostrar que, mesmo vindo do culto sendo no México, ele atingiu Los Angeles. E a polícia, dava pra ver um helicóptero lá, que era o helicóptero provavelmente da polícia, verificando a região. Mas aí você fica a questão. O filme acaba, e pra mostrar o paradoxo que eu acabei falando, ele repete as frases da primeira cena lá, do Coyote. Então, a gente percebe a crítica social que o filme tem. Mas nos resta uma dúvida. A dúvida é, o porquê ou como esse culto convenceu tantas pessoas a assassinarem e se suicidarem? Porque aparentemente o fim que eles queriam obter era a morte de si mesmos depois de matarem todos os envolvidos com o trauma. Na minha visão, o culto dizia às pessoas que para se chegar a um lugar melhor após a morte, eles precisariam se livrar completamente de todos os envolvidos com o trauma. E foi isso que levou os integrantes a fazerem essa tentativa de massacre e os outros das outras casas fazerem o mesmo. Então agora, vamos por fim concluir sobre o filme The Invitation, O Convite. O filme é muito bom, mas tem que ser experimentado da maneira certa. Apesar de levar a categoria terror, o seu foco é no suspense. Portanto, a descoberta do trauma e a descoberta da identidade do protagonista, apesar de parecerem demoradas, levam o tempo necessário para refletir a desconfiança que o protagonista sente no próprio telespectador. Ou seja, esse tempo que demora para você descobrir essa história, esse background, é o tempo necessário para que você sinta desconfiança, a tensão do ambiente, a mesma tensão que o protagonista Will sente. Dessa forma, os acontecimentos contraditórios te fazem duvidar da perspectiva apresentada, mas no timing perfeito para que, em meio a uma grande confusão que mesclada com uma movimentação inteligente de câmera e uso de slow motion, essa perspectiva seja comprovada, que é justamente aquela cena no jantar que o Will quebra os vinhos e acontece um monte de coisa que em qualquer outra composição poderia ser uma cena muito complicada, uma cena de difícil entendimento, mas que foi bem apresentada de modo a você entender tudo rápido e você mesmo ter uma capacidade de reação igual ao Will, ou seja, você realmente se sente ligado ao protagonista. Então, isso acaba por causar intensificação do terror psicológico, que é ainda sustentada pelo bom desenvolvimento dos outros personagens. Ou seja, se o filme não tiver desenvolvido a relação dos outros personagens, você não teria tanto a sustentação desse terror psicológico, que é também uma das categorias do filme.
Por fim, pelo enredo, fotografia, sonoplastia e inteligência para ser construído com baixo orçamento e movimentação de câmera genial, esse filme com certeza merece a nota 9. Portanto, eu agradeço a todos vocês ouvintes e telespectadores que estão vendo aqui a nossa crítica ao filme O Convite. Obrigado e até a próxima.